Olá, turma, aqui é o professor Diego do canal Tecmática e no vídeo de hoje, que é dedicado aos meus alunos do segundo ano e quaisquer outros alunos que tenham dúvida nesse conteúdo, nós falaremos um pouquinho sobre a análise combinatória e em uma situação específica na qual nós temos que somar, as possibilidades para que vocês entendam a questão do condicionamento, das restrições que essas condições causam. Para esse tipo de exercício, a gente vai pegar aqui o exemplo que nos diz o seguinte. Dispondo dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, determine. Letra A. A quantidade de números pares de 3 algarismos que podemos formar. Turminha, é de extrema importância lembrar o seguinte. Vamos pegar aqui um exemplo. Se nós não tivéssemos restrições nenhuma, só que com a questão dos números serem distintos. Se os números tivessem que ser distintos, provavelmente a gente chegaria numa situação na qual você teria 7 possibilidades, 6 possibilidades, porque uma você já teria usado aqui, depois 5 possibilidades, beleza? E quando nós falamos de números que não necessariamente precisam ser distintos, eu preciso que vocês lembrem que sempre a gente acaba finalizando em uma potência. Porque aqui poderia ser 7, depois 7 possibilidades de novo e depois. É só um exemplo hipotético para vocês entenderem que nesse exercício em si, quando nós temos várias condições, essas condições precisam ser analisadas uma a uma. Eu gosto sempre de separar as questões que envolvem o zero, pelo zero às vezes ser um número neutro, beleza? Então vamos pensar aqui nessa atividade. Precisa de ser um número par, ou seja, tem que terminar em 0, 2, 4 ou 6, e tem que ter 3 algarismos, ok? Um número de 3 algarismos, turma, é um número que tem o 3 algarismos sendo, o número da centena não nulo. Porque se você tiver na centena o zero, nas centenas, na ordem das centenas o zero, ele não vai ser um número de 3 algarismos, ele vai ser um número de 2 algarismos. Já que o terceiro algarismo, que está nas centenas, ele não representa nada. Ou melhor, ele representa nada, ele representa que ali não tem nenhum valor, nenhuma quantidade, ok? É importante lembrar disso. Então, começando sempre pelo zero, nós temos o seguinte. 0 no último algarismo, uma possibilidade. Se eu determino que o zero vai ser o nosso número aqui, para determinar que ele é par, eu teria 6 possibilidades aqui, turminha. Porque poderia ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou 6, ok? Nesse número aqui que representa as centenas, aqui representa as dezenas e aqui as unidades. Só que o exercício ele não condiciona que tem que ser distinto. Se não tem que ser distinto, aqui poderia ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6, ou seja, teríamos 7 possibilidades. Então, aqui são 42 possibilidades ao total, ou seja, 42 números terminados em 0. Ok? E aí eu vou fazer essa forma separada do zero, porque quando os números forem distintos, vai ajudar muito. Como os números aqui não precisam ser distintos, a gente poderia fazer tudo direto, mas vamos separar as ideias aqui até para vocês entenderem o que. As outras situações são aquelas nas quais os números terminariam em 2, 4 ou 6. De novo, teríamos uma possibilidade, uma possibilidade, uma possibilidade. No primeiro elemento, pela condição de não poder ser zero, nas centenas, nós teríamos 6 possibilidades apenas, em todos os casos. 6 possibilidades, 6 possibilidades. E aqui, turma, no final, nós teríamos, no final não, no número, no algarismo aqui que envolve as dezenas, nós teríamos as 7 possibilidades em cada um dos casos, ok? Então, seriam 42 números aqui, 42 números aqui, 42 números. Se eu somasse todas as possibilidades, 40 mais 40 mais 40 mais 40, 160, beleza? 4 vezes 40, 160. 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8. Então, nós teríamos 168 possibilidades. E aí, se nós fizéssemos direto também, nós chegaríamos ao mesmo ponto, igual eu comentei. 6 possibilidades aqui, 7 possibilidades aqui e 1, 2, 3, 4 possibilidades nesse caso.
seria 42 vezes 4 do mesmo jeito, que chegaria aos mesmos 168. E aí, eu vou propor para vocês uma estratégia de separar, né, a questão do algarismo zero exatamente por isso. Vamos pensar o seguinte, vamos fazer as possibilidades com zero e as possibilidades com todos os outros números e vocês vão ver o quão útil isso é na próxima atividade. Por quê? Aqui nós poderíamos pensar que seria 6 possibilidades, porque, né, das centenas não poderia ser o zero. O final, como eu estou fazendo só do zero, poderia ser uma possibilidade apenas, e nas dezenas nós teríamos 7 possibilidades. 6 vezes 7, 42, vezes 1, 42 possibilidades, ok? Mas, e aí chegaríamos na condição ou na situação na qual nós teríamos apenas o 1 não, né, turma? Pelo amor de Deus, vamos lá apagar aqui, que o 1 não é par. Desculpem aí os cachorros, nós teríamos aqui o 2, o 4 e o 6, beleza? Então, nós poderíamos ter aqui o 2, o 4 ou o 6, 3 possibilidades. Nas dezenas, nós poderíamos ter todas as possibilidades, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, ou seja, 7 possibilidades. E aqui nas centenas nós teríamos as 6 possibilidades, ou seja, todos os números menos o zero. De novo, 6 vezes 7, 42. 42 vezes 3. Vamos aqui usar aquele cálculo mental, turma. 40 mais 2 vezes aquela estratégia, né, de cálculo mental, vezes 3. 3 vezes 40, 120. 3 vezes 2, 6. Então, nós teríamos 126 números considerando essas possibilidades. E se nós somássemos, né, todas essas possibilidades, nós teríamos 168, ok?
E até mesmo como um teste, turma, agora nós temos aqui o item C, que nos diz o seguinte: dispondo dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5 e 6, não mudou, determine a quantidade de números divisíveis por 5 formados por 4 algarismos distintos. E aí, vamos reunir todas aquelas dicas que nós pegamos, né, oriundas dos outros exercícios. Pensem o seguinte: um número, para que ele possa ser divisível por 5, ele precisa terminar em 0 ou em 5, porque basta você lembrar dos múltiplos de 5. 0 vezes 5, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E aí você já observa o padrão, né, turma? Sempre terminando em 5 ou em 0. Quando esse número terminar em 0, você tem uma possibilidade aqui. E para o primeiro algarismo, não vai poder ser 0, mas vai poder ser qualquer um dos outros 6 algarismos. Então, você vai ter 6 possibilidades. No segundo algarismo, turminha, que representa aqui as centenas, você precisa lembrar o seguinte: não pode ser do 0, porque já foi utilizado aqui, e também não vai poder ser um dos números que você utilizou no na primeira casa decimal, né? Na casa das unidades de milhar. Então, você teria apenas 5 possibilidades, já que 2 dessas possibilidades você já gastou, ok? E aí, partindo dessa ideia, no terceiro algarismo, você teria aqui 4 possibilidades. E quando nós multiplicamos, né, pelo princípio aqui multiplicativo, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120 números, né, é a quantidade. Lembre-se que no final, turma, nós vamos somar todos os números que terminam em 0, todos os números que terminam em 5. Já para os números terminados em 5, além de não poder ser o 0, né, que aqui já tínhamos 6 possibilidades por não poder ser o 0, aqui que eu falo é aqui no cantinho esquerdo, turma, não poderá ser o 5 também, beleza? Então, nós teremos apenas 5 possibilidades, porque não pode ser o 0 aqui no início e não pode ser o 5. Se você, né, já tem as restrições de 2 números, esse primeiro e o último, você continua agora tendo 5 possibilidades. Porque se você tirou 2 delas, quais 2? Não sabemos. Na primeira nós sabemos que era o 0 e um outro número qualquer. Na segunda é o 5. Na primeira você sabe que não é o 0, mas na terceira você não sabe qual número é. Beleza? Porque se você tirou o 5, se você tirou o 0, você pode usar o 1, o 2, o 3, o 4 ou 6, dependendo do número que você tenha utilizado aqui na primeira. Ou até mesmo 0, beleza? Nessa segunda, você pode até utilizar o 0 aqui. Na primeira, o 0 não seria utilizado, porque você sabe que ele já está ali no algarismo das unidades, ok? Essa é a grande diferença de um para outro. E aqui nós temos 5 vezes 5, aqui 4 possibilidades, os algarismos serem distintos, e aqui uma apenas, que é do 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4, 100. 100 vezes 1, 100. Somando as duas quantidades, nós teríamos, turma, 220 números de 4 algarismos distintos divisíveis por 5. Beleza? Espero ter ajudado. Até a próxima. Um abraço.